Salvador Jesus Cristo, amém? É uma grande honra estar com vocês, mais um domingo, o dia do Senhor, para compartilharmos a palavra de Deus, para cultuarmos ao Senhor juntos. Nós chegamos então à nossa última igreja. Nós vamos considerar hoje os versos de 14 ao 22. Apocalipse 3, de 14 ao 22. Mas antes disso, eu queria lembrar com vocês o que já vimos até aqui, brevemente. Nós já vimos as mensagens à igreja de Éfeso, nós falamos sobre o primeiro amor. Ela foi elogiada por perseverar em meio à perseguição, por não tolerar falsos mestres, mas foi criticada pelo Senhor por deixar de lado o seu primeiro amor. Essa foi a primeira mensagem. Em seguida, Esmirna, que teve como título Ser Fiel até a Morte. Esmirna sofria perseguições, lá os irmãos foram presos por causa de sua fé em Cristo, mas o Senhor estava com ele, o Senhor os incentivou a serem fiéis até a morte e receberiam então a coroa da vida. A terceira foi a igreja de Pérgamo, que teve como título o perigo do mundanismo na igreja. Ela foi elogiada pela sua perseverança e pelo martírio de um de seus membros, Antipas no caso, mas ela também foi criticada, porque alguns dessa igreja deram ouvidos a falsos ensinos, dos nicolaítas, se entregaram à imoralidade e à idolatria. Nós também vimos, em quarto lugar, a igreja de Tiatira. Nós tivemos como título o perigo de uma igreja tolerante demais. O Senhor elogiou a perseverança, o amor, a fé e o fato das últimas obras serem maiores do que as primeiras, mais numerosas do que as primeiras, mas o Senhor também criticou a igreja de Tiatira porque eles toleraram uma falsa profetisa, Jezabel, que conduzia os seus ouvintes à imoralidade sexual e à idolatria. A quinta igreja que consideramos foi a igreja em Sardes. Sobre essa igreja nós tivemos o título, o perigo de uma igreja moribunda. O Senhor criticou a igreja de Sardes por terem nome daqueles que vivem, quando na realidade estavam mortos. O Senhor afirmou que as suas obras não tinham sido achadas íntegras diante de Deus. Nós vimos que o Senhor pontuou que ainda assim havia um remanescente naquela igreja que não tinha contaminado as suas vestiduras. Então, cada uma dessas igrejas, algumas têm somente elogios, outras também têm críticas, e algumas têm tanto elogios quanto críticas. E a última que consideramos até aqui foi a de Filadélfia, que teve como título Carta a uma Igreja Fiel. Então a igreja de Filadélfia, de fato, guardou a palavra de Cristo, perseverou, mesmo em meio a provações, a perseguições, embora tivesse pouca força, o Senhor ali abriu uma porta, e aquela igreja pôde avançar, e o Senhor a elogiou. Então essas foram as 6 mensagens para cada uma daquelas igrejas apresentadas ali em Apocalipse. E por fim, nós chegamos à 7ª e última igreja, a igreja em Laodiceia, a qual eu intitulei hoje o perigo de uma igreja morna, ou a mensagem para uma igreja morna. E antes de nós lermos o título, lermos o texto de hoje, eu queria deixar essa pergunta para todos vocês, para nós pensarmos com qual ou com quais dessas 7 igrejas que nós estudamos até aqui, a nossa igreja local se parece. Você se parece com membro de qual dessas igrejas? Vamos refletir a respeito disso, e eu convido você a nós considerarmos agora o texto
bíblico da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, do 14 ao 22. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te aqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminhar, ela que é o alimento para a nossa alma. Pai, eu reconheço a minha total dependência e necessidade de Ti. Sem Ti eu nada posso fazer, Senhor. Tem misericórdia de mim, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Eu te peço que o Senhor prepare os nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu, e que só o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, a cada uma dessas igrejas o Senhor teceu críticas, elogios, algumas só elogios, algumas mais críticas do que elogios, mas na igreja de Laodiceia nós não encontramos nenhum elogio. Essa igreja não há elogio algum por parte do Senhor. O que ele faz aqui? Ele critica esta igreja, ele aconselha e ele promete. Critica, aconselha e promete. Nós vamos considerar esse sermão em 3 pontos, começando da crítica. O Senhor critica esta igreja. Verso 14 ao 17, ele começa assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Como de costume, nós vamos considerar algumas informações sobre aquele contexto, sobre aquela cidade. Laodiceia ficava a cerca de 65 quilômetros de Filadélfia. Ela também era próxima da cidade de Colosso e de Herápolis. Inclusive, na carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo falou o seguinte: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, Laodiceia, Colossos e Hierápolis eram próximas ali. Provavelmente o apóstolo Paulo teve contato com os irmãos de todas essas regiões. A cidade era conhecida pela sua medicina. Em Laodiceia foi desenvolvido um colírio que era muito eficiente no tratamento de olhos inflamados. Então, eles eram famosos pelo seu desenvolvimento na medicina, né? A cidade também era uma cidade próspera.
É notável que no ano 60 depois de Cristo, a cidade foi atingida por um terremoto e o governo romano, então, ofereceu ajuda financeira para reconstruir a cidade que foi destruída pelo terremoto. Mas os oficiais de Laodiceia recusaram essa ajuda. Eles afirmaram que eles tinham recursos suficientes, sem a ajuda de Roma, para reconstruir a sua cidade. Ou seja, era também uma cidade próspera. Os membros, os cidadãos dessa cidade, comumente tinham recursos. Além disso, o templo de adoração a César ocupava a parte central da cidade. Então, uma cidade conhecida pelo seu avanço na medicina, uma cidade próspera que pôde se reconstruir após um terremoto sem ajuda externa, uma cidade que era idólatra também, porque ali estava o centro da adoração a César na praça da cidade. Todavia, não é mencionado aqui, diferente de outras igrejas como Esmirna, por exemplo, nenhum tipo de perseguição sofrido pelos crentes daquela igreja de Laodiceia. O que é estranho, não é? Porque a Bíblia diz, se nós quisermos viver a vida cristã de forma piedosa, haverá perseguição. E aqueles irmãos estavam num local que era idólatra, que era centro de adoração, e aparentemente eles não estavam fazendo a diferença. Eles estavam se acomodando. A igreja, então, se adaptou a outras religiões. Ela gozava de riquezas materiais, se contentava com a sua vida fácil e não avançava na causa de Cristo. Em outras palavras, eles se acomodaram. Eles se acomodaram no seu zelo missionário, na propagação do Evangelho. Eles preferiram ficar em paz, em tranquilidade ali, convivendo harmonicamente, sem incomodar as outras pessoas com a pregação da palavra. Outro ponto interessante, que vai ter algum contato com o que é dito neste texto, sobre o contexto de Laodiceia, é que as águas eram transportadas de Hierápolis até Laodiceia por um arqueduto. E quando as águas chegavam em Laodiceia, elas já estavam mornas. E essa, possivelmente, é uma referência que foi usada pelo Senhor Jesus Cristo aqui, para comparar a vida espiritual daquela igreja com as águas mornas que chegavam naquela cidade. E como eu já disse, reenfatizando, o Senhor não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia. O texto prossegue: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor se apresenta como o Amém, como a testemunha fiel, verdadeira. Em outras palavras, Cristo é a personificação da verdade, da fidelidade. Ele também é quem garante e quem executa os propósitos divinos. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel. 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele é o Amém para a glória de Deus por nosso intermédio. E sobre esse título que ele se apresenta aqui, o princípio da criação de Deus, um teólogo afirma que esse texto seria melhor traduzido da seguinte maneira: a fonte primeira de toda a criação de Deus. Como eu disse, ele é o alfa e o ômega. Aqui talvez a intenção é destacar a autoridade do Senhor de executar o seu propósito. Ele está trazendo uma garantia que é a fiel testemunha, ele é o Amém. E também em Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 17, falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o texto diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Este é o sentido, este é o significado, quando fala que Cristo é o princípio da criação de Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele tem autoridade. O texto então diz: conheço as tuas obras. Aqui o Senhor começa já a fazer a sua crítica àquela igreja. Eu conheço as tuas, ele se apresenta como em todas as outras cartas, e agora ele vai tecer a sua crítica. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que texto forte, não é? O John Stott, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a declaração de que eles são mornos provavelmente contém uma alusão às fontes termais de Herápolis, que em seu caminho pelo Planalto tornavam-se mornas, e nesta condição desciam sob o penhasco bem à frente de Laodiceia, né? Então os crentes de Laodiceia se tornaram acomodados, se tornaram indiferentes, se tornaram cristãos nominais, se tornaram cristãos mornos. Um outro teólogo complementa dizendo o seguinte: Cristo não tem nenhum interesse num cristianismo morno, porque não tem nenhum valor. Ele prefere trabalhar com pessoas que estão cheias de energia para cumprir suas ordens, ou com pessoas que nunca ouviram a mensagem de salvação, mas estão dispostas a ouvir. A água morna com carbonato de cálcio provoca vômito. Do mesmo modo, cristãos nominais, sem obras espirituais, são totalmente repugnantes. Ele está prestes a cuspi-los. Observe que Jesus não diz, vou cuspi-los da minha boca, mas diz, estou a ponto de cuspi-los da minha boca. Então, observe aqui, meus irmãos, que forte isso que o Senhor fala. Então, diante da apatia desta igreja, diante de uma espiritualidade morna, o Senhor afirma que está a ponto de vomitá-los da sua boca. Isso pode significar que o Senhor não os identificará, não se identificará mais com eles como suas testemunhas. Aquela igreja deixaria de ser uma verdadeira igreja de Cristo. O Senhor continua dizendo: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui, quando o Senhor fala a respeito disso, provavelmente há também referências aos recursos daquela cidade que eu falei para vocês. Era uma cidade que tinha ali condições. Os cidadãos colocavam uma excessiva confiança no seu sistema bancário, naquela escola de oftalmologia daquela cidade, no seu comércio têxtil. E eles faziam uma autoavaliação errada. Eles olhavam para eles mesmos e pensavam, está tudo bem, quando na realidade não estava. Eles achavam que não precisavam de nada. Eles se tornaram arrogantes, se tornaram autossuficientes. D.K. Bill afirma, enquanto os cristãos de Esmirna, mesmo sendo materialmente pobres, eram espiritualmente ricos, os transigentes laudicenses são materialmente ricos, mas estão espiritualmente falidos, pobres. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor Jesus Cristo questionou. Você já conheceu alguém que diz assim, toda vez que você pergunta para essa pessoa, como você está? A pessoa sempre diz que está tudo bem. Não, está tudo bem.
Como é que está a sua caminhada? Estou bem. Mas na prática, por exemplo, essa pessoa pode ser um membro da igreja, não está lendo a Bíblia, não evangeliza ninguém, seu casamento está nas ruínas, seu compromisso com a igreja local péssimo, mas para ele está tudo bem, está sempre tudo bem, todavia na realidade não está. Às vezes existe o risco de nós fazermos uma autoavaliação errada, de nós acharmos que está tudo bem, quando na realidade não está, né? Eu lembro de um sermão do Paul Washer, ficou conhecido como a pregação chocante. Nessa pregação, ele é enfático a falar de um cristianismo nominal, de pessoas que afirmam que são cristãos com os seus lábios, mas a sua vida diz outra coisa. E ele estava sendo muito duro ali no sermão, porque o texto exigia isso. E o que as pessoas estavam fazendo? Aplaudindo ele. Muitos daqueles que deveriam estar refletindo e talvez se arrependendo exatamente daquilo que ele estava descrevendo, estavam aplaudindo. É isso aí. Aí ele dizia assim, eu não sei por que vocês estão aplaudindo, eu estou falando de vocês. Aí pessoal, então às vezes é possível que a gente faça uma avaliação errada, que a gente ache que está tudo bem, quando não está, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, nós também aqui nessa igreja, e refletir o que nós temos buscado. Nós vimos aqui nesse texto que uma fé morna, uma fé nominal, apática, é enjoativa para o Senhor. E eu pergunto, esse tipo de cristianismo descreve você? Será que a sua fé provoca náuseas? A nossa fé. Você tem feito uma avaliação correta sobre a sua própria condição espiritual? Será que você acha que está tudo bem, mesmo quando a luz da palavra de Deus não está tudo bem? Em outras palavras, você está cego para a sua verdadeira condição? Você tem se acomodado em relação à sua caminhada com o Senhor? Você tem proclamado o Evangelho a outras pessoas? Ou tem dado justificativas para não seguir a grande comissão e fazer concessões com o mundo? São questões para a gente avaliar, cada um de nós. Às vezes a gente consegue olhar claramente como estão os outros e criticar. Lembra quando Davi é pego ali depois do seu adultério, né? O profeta Natã vai falar com ele. E aí o profeta Natã conta aquela história sobre um homem que tinha recursos e o outro que tinha só uma cordeirinha. Ele foi lá e pegou aquela única cordeirinha daquele homem e matou para fazer um churrasco para um visitante. Davi fica ali indignado, esse homem tem que morrer. Ele consegue observar claramente o pecado do homem. E aí Natã diz assim, esse homem é você. Esse homem é você, Davi. E aí ele se toca. Será que a gente não está assim? Conseguindo olhar muito bem os erros dos outros, se tornando pessoas críticas demais, achando que, olha, é pecado, está errado. Mas muitas vezes a gente não olha no espelho e não vê a nossa própria condição, a nossa hipocrisia, talvez, a nossa apatia, a nossa indiferença. Faça uma avaliação sua à luz das Escrituras. Às vezes a gente se compara com o outro, com a pior pessoa do mundo, né? Pensa assim, olha, eu não sou que nem aquele cara ali. Que nem aquele fariseu e o publicano, né? O fariseu e o publicano, eles vão lá orar
O fariseu olha, ainda bem que eu não sou como aquele publicano, aquele pobre coitado ali, aquele pecador. E o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus pergunta, quem dos dois vai sair dali com a sua oração atendida? Né? Quem daqueles dois ali o Senhor ouviu? Que a gente não seja dessa forma, meus irmãos. O que nós temos buscado? Pense nisso. Pense nisso. Vamos avançar. Em segundo lugar, nós vimos que o Senhor criticou aquela igreja e agora o Senhor aconselha. Uma vez que o seu diagnóstico, o Senhor diz que na realidade a condição deles, eles estavam pobres, cegos e nus, o Senhor apresenta a solução com linguagem, obviamente, metafórica, uma vez que não podemos comprar as bênçãos espirituais com o dinheiro. Nós vamos observar isso aqui. Então, para eles estavam ricos, abastados, não precisavam de ninguém, e o Senhor vai dizer, olha, na realidade, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Vocês estão fazendo uma avaliação errada. Essa é a avaliação correta. O que é que vocês têm que fazer na realidade? Qual é a postura que vocês têm que tomar? O Senhor vai aconselhar. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecerdes. Por que eles precisam de ouro? Porque são pobres. Mas claro que a gente não está falando aqui de forma literal. Não se pode comprar bênçãos espirituais com o dinheiro. Para se enriquecerem corretamente da pobreza, deveriam comprar do Senhor ouro refinado pelo fogo. É o ouro que é purificado até o ponto de emitir brilho do fogo pelo qual passou. Isso aqui é uma expressão bíblica da pureza. Vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então, ouro, pobres, nus, vestiduras brancas. Então, para cobrir a nudez, deveriam se cobrir de vestiduras brancas, o que também remete à santidade. Somente Cristo pode cobrir a culpa do pecado, somente Cristo é que nos dá a veste de justiça. E o Senhor também diz, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O Senhor falou que eles eram cegos, né? Pobre, cego, nu. Então, cada um correspondente a um desses pontos. Colírio mencionado pelo Senhor serve para combater a cegueira e a falta de discernimento espiritual. Comprar dele ouro, vestes brancas e colírio apontam para a realidade de um relacionamento renovado com o Senhor Jesus Cristo. Somente nele há a verdadeira riqueza, pureza, discernimento. Nele encontramos tudo o que nós realmente precisamos. O Senhor Jesus Cristo retratou aqui, em outras partes das Escrituras, o reino de Deus como uma pérola de grande valor que um homem comprou, ou como um tesouro enterrado em um campo. O homem vai vender tudo que tem para comprar o campo porque ele quer aquele tesouro. Isso mostra o valor daquilo que se deve buscar. E o Senhor prossegue dizendo, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui nós temos um terno chamado ao arrependimento. O Senhor é duro, por quê? Porque Ele ama. Se Ele ignorasse a condição deles e deixasse sem aviso, Ele não demonstraria amor. Se você sabe que uma pessoa está caminhando para o abismo, e você vai lá e chacoalha a pessoa, não vá por essa direção, é perigoso. Você está amando essa pessoa. Se você sabe que a pessoa está indo para o abismo, você deixa ela ir, não fala nada. Eu não quero incomodar. Você está amando? Não. Assim o Senhor repreende aquele que Ele ama. Assim como um pai corrige um filho que ama. O texto de Hebreus diz, vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando por Ele você é arrependido. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram.
Deus os trata como filhos. Qual o filho a que o pai não corrige? Mas se está sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filho. Um pai que não disciplina o seu filho, cria um delinquente. O pai que ama o filho deve corrigir quando necessário, por amor, para o bem do seu próprio filho. Provérbios 27:6 diz que as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Né? Então é por isso que o Senhor foi duro com eles, porque o Senhor ama. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. O pai que ama o filho vai corrigir o seu filho. E aqui eu paro e pergunto a vocês algumas coisas. Será que você e eu, será que nós temos corrido atrás da verdadeira riqueza? O que você tem buscado em sua vida? Qual é o seu tesouro mais inestimável? Será que hoje também precisamos nos arrepender, assim como a igreja de Laodiceia? Se você hoje também se encontra apático, com a fé minguando, se tem sido convencido do seu pecado, saiba que ainda há esperança. O Senhor corrige o filho que ama. Ele diz: "Sê zeloso, arrepende-te." Então o que você deve fazer? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É interessante, a gente nota que o Senhor é duro, mas ao mesmo tempo Ele estende a mão. Ele mostra o pecado, mas Ele vem também com a graça, com a misericórdia. Ele mostra: olha, essa é a sua condição. Mas então Ele estende a mão: sai daí. Te arrepende, senão é o melhor caminho para você. Então, se hoje você está nessa condição, saiba que existe misericórdia da parte do Senhor. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de voltar-se para Cristo. Hoje é o dia de dizer: Senhor, me perdoe pela minha frieza, me perdoe pela minha apatia, me perdoe porque eu tenho sido morno. Eu digo que sou crente, mas eu estou dessa forma, não sou frio nem quente. É uma vida de cristianismo nominal. Eu quero ser zeloso, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ser fervoroso, eu quero que a minha vida seja para a tua glória. O Senhor é digno. O Senhor é digno da nossa entrega total. O Senhor é digno da nossa entrega total. Teve um missionário que ele disse o seguinte: não é tolo quem dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele entregou a sua vida, ele foi um mártir. A nossa vida, meus irmãos, passa voando. Um dia desse, eu estava olhando a foto dos jovens que ontem foram batizados. Ali, botei até um texto. Um dia desses, eu era um desses jovens. Agora já estou casado, pastoreando a igreja com um filho pequeno. Minha mãe já morreu. A vida está passando. É um sopro, meus irmãos. O tempo de servir o Senhor é agora. A gente vai ficar esperando o quê? Parece que a gente fica esperando alguma coisa acontecer, né? Um dia eu vou melhorar e eu vou começar a ler a minha Bíblia, eu vou começar a orar, vou começar a ter compromisso com a igreja, vou começar a evangelizar alguém, os anos vão passando, e esse dia não chega. Meus irmãos, o dia de tomar uma atitude é hoje. É agora. Não dá para ser morno. Isso traz enjoo, claro, de uma forma figurada, da parte do Senhor. Da vontade, ânsia de vômito. Imagina a gente ter a coisa mais preciosa. A gente encontrou o tesouro mais precioso do mundo. A gente conheceu a mensagem mais importante de todas. E tratar isso com indiferença, como se fosse uma coisa qualquer, isso traz enjoo,
na parte do Senhor. O Senhor não é digno de uma fé morna. O Senhor é digno de entrega total. Gaste os seus dias para servir a Deus, para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Gaste seus recursos, suas forças, seus talentos. Fale de Cristo. Ore a Deus, busque cultivar comunhão com Deus. Se arrependa do seu pecado. Clame, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Será que você não precisa dessa sacudida, desse renovo espiritual hoje, na sua vida? A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Se até um ser humano que é mau dá boas dádivas para o seu filho, o Senhor não vai dar boas coisas para aqueles que o pedirem? Peça para Ele: Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Eu quero te amar de todo o meu coração. Peça para Ele. É Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar, de acordo com a sua boa vontade. Então vá lá, bata na porta. Vá até o trono da graça, onde nós, pela graça do Senhor, temos acesso. Podemos entrar no trono da graça confiadamente, a fim de receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno. Você pode ir até a presença de Deus, sabendo que tem um sumo sacerdote lá, que é Cristo, que intercede por nós. E nós podemos colocar diante dele as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas ações de graças, sabendo que ele é misericordioso, que ele é compassivo, que ele é bondoso, que Ele não rejeita um coração contrito, quebrantado. O Senhor nos trata como filhos. Às vezes tem situações difíceis que a gente passa na vida, que nos levam aos joelhos. A gente não entende, fica perguntando: por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que o fulano aconteceu isso? Quem sabe era para levar a gente aos joelhos. Quem sabe a gente estava muito autossuficiente, tranquilo. Quantas pessoas não acabam voltando-se para o Senhor depois de uma situação difícil? Por fim, meus irmãos, o Senhor promete: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cristo está batendo a porta da igreja de Laodiceia. Cristo está fora daquela igreja. A igreja nem sequer percebe isso. Cristo deveria estar no meio de sua igreja, deveria estar no púlpito, à mesa. Cristo deveria estar no meio da vida de cada um nessa congregação. Mas em Laodiceia, ele retirou-se da vida e do trabalho. E agora está do lado de fora, batendo a porta. Isso comentou Joel Bick. Meus irmãos, todavia o Senhor também faz um apelo pessoal a essas pessoas, que se aplica a cada um dos membros daquela igreja. Uma vez que ele disse: se alguém ouvir a minha voz. É um apelo pessoal a cada um. Na mentalidade oriental, meus irmãos, a hospitalidade durante a refeição demonstra confiança, demonstra respeito, do anfitrião para com os seus convidados. E a ênfase aqui está na comunhão com Cristo, que é um convite claro para uma comunhão renovada com o Senhor. O Senhor está às portas, um convite claro para uma comunhão renovada. Aquele que tem ouvidos, ouça. Está à porta e bate. Quem abrir, entrarei e cearei com ele. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, essas promessas. Para uma igreja que não tinha um elogio para fazer, quantas promessas maravilhosas. Meus irmãos, para pecadores como nós, em Cristo, nós temos promessas maravilhosas. Aqueles que recebem Cristo nessa vida, se sentarão com Ele no seu trono, no porvir. É óbvio que a mensagem é simbólica. A gente não tem que ler isso aqui de forma literal. É um trono grandão, será que vai caber todo mundo? Não é isso. O que isso quer dizer? Quando lemos outras passagens nas Escrituras, fala que os crentes reinarão com Cristo.
receberão também o dever de julgar o mundo. Então, isso a gente observa, por exemplo, 2 Timóteo 2,12, diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Então, aqueles que perseveram, reinarão com ele no seu reino. Mas também, 1 Coríntios 6, do 2 ao 3, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, as Escrituras falam a respeito de reinarmos com Cristo, de termos o dever de julgar. Então, é disso que se trata, nós estarmos no trono com Ele. E o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem conclui como as outras, chamando a atenção para a mensagem que o Espírito diz para as igrejas. Então, que nós também estejamos atentos, com os ouvidos abertos para essa mensagem. Nós não podemos vir à igreja, ouvir a palavra, e sair como se não tivesse escutado nada. Lembra da parábola do semeador? A sementinha que caiu à beira do caminho, e aí vai lá o passarinho e come a semente, a pessoa não entendeu nada. Né? O inimigo foi lá e roubou o que foi semeado. Tem aquele que a sementinha caiu no solo rochoso, né? Quando começa a ter dificuldade, pressão, por conta da mensagem, aí dá o fora. Mas aquela que sementinha caiu no espinho, a pessoa até gostou, poxa, legal essa mensagem. A gente pensa que a pessoa vai deslanchar, mas quando vê as coisas desse mundo, a ilusão das riquezas, né, tomam a atenção da pessoa, ela começa a dizer: poxa, não tenho tempo para essas coisas, até legal, gostei do que o pastor pregou lá, mas isso daí, não tenho tempo, tenho tanta coisa para fazer, aqui resolver. Aí a semente fica sufocada, não dá fruto. Mas tem aquele solo fértil, que a sementinha caiu, e ela frutificou, ela deu muitos frutos, 30, 60, 100 por um. Que você seja uma árvore frutífera, que você seja um solo fértil, que a mensagem que você está ouvindo não seja uma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro, você não faz nada. Tome uma atitude hoje. Que você seja uma árvore frutífera, que a sua vida seja para a glória de Deus. Pensa o que você pode fazer diante disso. O que você precisa fazer, o que está roubando a tua comunhão com Deus. O que te fortalece com o Senhor, o que você deixou de fazer, o que você precisa voltar a fazer. Pensa no seu contexto, na sua vida. Que atitude você tem que tomar à luz disso tudo que nós ouvimos. Lembra o que o Senhor falou sobre as suas ovelhas? O Senhor Jesus Cristo, Ele se coloca como um bom pastor. Ele disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das suas mãos. Você escuta a voz do seu pastor, Cristo. A palavra que eu estou pregando é a palavra dele, é o Espírito dele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma palavra inspirada por ele, que nós estamos lendo, expondo. Você consegue identificar a voz do seu pastor? Você é uma ovelha de Cristo? Ou se você me ouve aqui e ainda não se rendeu a esse Senhor, eu te convido hoje, te arrepende do seu pecado, creia em Jesus para a salvação. Não tem outro caminho. Fora de Cristo todos nós estamos perdidos, todos nós pecamos, nenhum de nós pode salvar nós mesmos, e não tem outro Salvador. É só em Jesus que há perdão. Naquela cruz ele morreu, carregando sobre si a pena de muitos pecadores, aqueles que se arrependem e creem nele. Você faz parte desse povo. Se não, creia hoje, renda-se a Cristo hoje, confie em Jesus hoje para a salvação.
Pense nisso. E aqui eu pergunto para nós caminharmos para o fim desta mensagem. Cristo está no centro da nossa igreja, desta igreja local? Cristo está no centro das nossas vidas, da sua vida? Diante de um convite para um renovo, uma íntima comunhão com o Senhor, que bate a porta, qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Fica aqui a reflexão. Nós vimos 3 pontos essa noite. Verso 14 ao 17, que o Senhor critica, que eles não são quentes nem frios, mas mornos. Eles fizeram uma avaliação errada deles mesmos, o Senhor faz o diagnóstico preciso. Nós vimos, em segundo lugar, que o Senhor aconselha, do verso 18 ao 19. O Senhor fala para eles comprarem ouro refinado, vestes brancas e colírio. Isto é, eles deveriam se arrepender dos seus pecados e voltar-se ao Senhor. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Cultivar comunhão com Cristo. Nele se encontra tudo aquilo que nós necessitamos. Em terceiro lugar, vimos que o Senhor promete, verso 20 ao 22, que aqueles que abrirem a porta cearão com Ele, isto é, terão íntima comunhão com Ele. E os vencedores sentarão no trono com Ele, isto é, reinarão com Cristo em glória eterna. E para finalizar, meus irmãos, se nos encontramos mornos, que venhamos nos arrepender, voltar-se ao Senhor, que é misericordioso, compassivo, e que como um pai repreende o filho, Ele está disposto a restaurar quando nos achegarmos a Ele. Lembra do filho pródigo quando chega diante do seu pai? Como é que o seu pai o recebe? Com amor, com festa, colocando um anel no seu dedo, novas vestes, fazendo uma grande alegria. Assim o pai recebe os seus filhos. Voltemo-nos para Deus, clame ao Senhor hoje, avalie a sua vida à luz da palavra dEle, que Ele de fato seja o seu Senhor, que Ele seja o primeiro lugar nos nossos corações. Eu concluo esse sermão com um texto bíblico que eu convido vocês a prestarem atenção. Tiago 4, do 8 ao 10. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela Tua palavra, que nos admoesta, que nos confronta, que nos ensina, que nos corrige, que nos alimenta, e que também nos mostra o caminho para a restauração. Pai, que nós não sejamos mornos, Senhor, que nós não sejamos apáticos, mas que o nosso coração esteja ardente, fervorosos no serviço e no amor e no temor do Senhor. Que essa igreja seja fiel a Ti. Não deixa que venhamos enganar nós mesmos com uma autoavaliação errada, mas que as nossas obras sejam fiéis, agradáveis ao Senhor. Que o Senhor renove nossas forças, nosso coração, nosso amor, a nossa fé. E que em tudo o Senhor seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar